boa tarde. Daremos início, neste momento, à quarta edição do Diálogos com a Vice, com a apresentação das palestras Infância e Juventude nos Tribunais Superiores, que será proferida por Rodrigo de Oliveira Machado, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e a apresentação Precedentes nas Ações da Infância e Juventude na Comarca de Caicó, que será apresentada pelo juiz de direito da primeira vara desta comarca, André Melo Pereira Gomes Pereira. A meta do Diálogos com a Vice é estabelecer um intercâmbio de informações, ferramentas e conhecimentos técnicos que favoreçam a qualidade da prestação do serviço à população potiguar. Convidamos para compor a mesa o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego. O diretor do Fórum da Comarca de Caicó, juiz de direito Luiz Cândido de Andrade Vilaça. A juíza auxiliar da vice-presidência do TJRN, Sulamita Pacheco. O juiz auxiliar da vice-presidência do TJRN, Bruno Montenegro. A diretora do Fórum, substituta, juíza de direito da segunda vara de Caicó, Janaína Maia. O juiz de direito da primeira vara da comarca de Caicó, André Gomes Pereira. E o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Rodrigo de Oliveira Machado. Senhoras e senhores, podem sentar. Senhoras e senhores, ouviremos agora a palavra do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego. Boa tarde a todos. Esta é a nossa quarta edição do Diálogos com a Vice e Caicó não poderia ficar de fora. É o mês de Santana e, por esta razão, doutor Luiz Cândido, prestigiando a comunidade seridoense, nós escolhemos aqui a capital, a princesinha do Seridó, não é isso? Então, minha saudação a doutor Luiz Cândido, diretor do foro aqui da comarca de Caicó, doutora Sulamita, juiz auxiliar na vice-presidência, doutor Bruno Montenegro, juiz titular agora na comarca de Caicó, também auxiliando lá na vice-presidência, doutora Janaína Lobo, doutor Rodrigo Machado, que será palestrante, doutor André Melo, então, doutor Ricardo, doutor Silmar, doutor Edson, alunos, muito obrigado pela presença de vocês. E o Diálogos com a Vice-Presidência é uma ideia que surgiu a partir do momento em que convidei a doutora Sulamita para fazer parte da equipe na vice-presidência, elaborando o projeto daquilo que o planejamento daquilo que poderíamos realizar nesses 2 anos, e ela, desembargador, quando a gente conheceu a vice-presidência, que não se limitava somente à possibilidade de substituição na vacância, na ausência do presidente, ela disse: desembargador, vamos fazer essa comunicação com a comunidade jurídica, mostrando que a vice-presidência não se limita a substituir o presidente, que tem outras missões, a exemplo da admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário, e nesta admissibilidade, a questão de também prestigiar os precedentes, em especial os precedentes qualificados, e aí nós temos o núcleo de precedentes dentro da vice-presidência, que tem recebido um destaque bastante significativo, não só da nossa equipe, mas também dos servidores que integram a vice-presidência,
E temos buscado, nesses diálogos, trazer e pedir aos colegas magistrados que busquem prestigiar as decisões colegiadas, que são extremamente debatidas, seja em recurso repetitivo no STJ, seja em repercussão geral no STF, e que com isso possa trazer ao jurisdicionado a segurança jurídica, a celeridade na prestação jurisdicional, e com isso a gente possa aperfeiçoar, melhor entregar a prestação jurisdicional. E a vice-presidência tem essa missão, no núcleo de precedentes, que agora incorporamos o Centro de Inteligência do TJRN, que tem as suas notas técnicas e que tem o vice-presidente como presidente desse núcleo, e também, além dessas missões, temos o núcleo de ações coletivas, em que busca-se também dar uma solução mais célere através de uma conciliação em processos que envolvam uma quantidade significativa de jurisdicionados e que tem, na vice-presidência, conseguido alguns resultados positivos. E como que é feito isso, desembargador? Nós temos lá no núcleo aquele processo identificado em que há uma possibilidade, que é uma ação coletiva, que já passou em julgado, e que nós temos lá, por exemplo, um processo em que pode dar origem a 6.000 execuções. Então, são 6.000 processos que vão estar aí lotando as varas e atrasando a prestação jurisdicional. Nós levamos ao núcleo, trazemos o sindicato, que representa esses jurisdicionados, o Estado ou o município, e lá trabalhamos na possibilidade de construir um acordo. Já conseguimos sucesso em algumas ocasiões e, com isso, evita-se que haja essa multiplicidade de ações. Eu tenho sempre dito, doutor Luiz Cândido, que nós, magistrados, e não é diferente com o Ministério Público, nós trabalhamos muito. Então, vocês estudantes que vão, certamente, não todos aqui serão advogados, então muitos irão buscar a carreira na magistratura ou no Ministério Público. Então, nós trabalhamos diuturnamente e, em determinados momentos, a gente tem a impressão de que a gente está enxugando gelo, porque você julga muitos processos e aquela quantidade ela se repete. Então, a solução para isso é trabalhar com a inteligência dentro do Centro de Inteligência, que busca identificar demandas repetitivas, que busca prestigiar os precedentes, que busca dar celeridade não somente em um determinado processo, mas uma celeridade, uma integridade do sistema de justiça. E eu já estou me alongando mais do que eu me propus a fazê-lo, que minha missão aqui nesta abertura. Então, somente dar as boas-vindas a vocês, e nós temos inclusive um vídeo, né, mostrando aí essas missões da vice-presidência, que certamente eu esqueci de alguns. A vice-presidência é um órgão de direção do TJRN com atribuições que vão além da substituição administrativa do presidente em suas ausências. No núcleo judicial, os servidores atuam na análise dos recursos, produzindo minutas que, posteriormente, são revisadas pelos juízes auxiliares.
A equipe também realiza estudos de temas afetados à repercussão geral ou recursos repetitivos, mantendo atualizado o corpo jurídico acerca do julgamento dos temas e sua aplicabilidade nas matérias correlatas ao TJRN. Juízo prévio de admissibilidade dos recursos, votos, decisões, despachos, votos de não conhecimento, sobrestamentos, manutenção em agravos em recursos especiais, recursos extraordinários também fazem parte das atribuições da vice-presidência. Já no núcleo administrativo, as demandas da unidade são diversas: organização interna, coordenação do NUGEPNAC, com a gestão de precedentes e das ações coletivas do Rio Grande do Norte, audiências de conciliação e mediação, a gestão do núcleo de cooperação judiciária, atuação junto ao Centro de Inteligência do Tribunal, coordenação dos diversos projetos da unidade, como precedentes em 1 minuto, diálogos com a vice, boletins semanais de temas do STJ e STF e boletins trimestrais de jurisprudências do TJRN. Também cabe à vice-presidência gerir a Comissão de Segurança Institucional, que se reúne periodicamente para tratar de assuntos relacionados à segurança de magistrados e servidores. A missão desta unidade é reduzir distâncias e facilitar o seu trabalho, contribuindo para entregar ao cidadão um serviço de qualidade com maior rapidez. Pois é, como vocês viram, eu acabei esquecendo aí da CSI, que é a Comissão de Segurança Institucional, e também eu não poderia deixar de registrar, doutor Luiz Cândido, que a vice-presidência, nesse momento, ela se abre aqui, ela traz os juízes auxiliares, a partir dessa apresentação, a partir da palestra que vai ser realizada, para que vocês, alunos, magistrados, Ministério Público, possa trazer alguma ideia que possa melhorar a nossa prestação jurisdicional, a nossa atuação na vice-presidência. Eu digo sempre com os juízes auxiliares, com a equipe, que nada é perfeito que não possa ser melhorado. Sempre no dia a dia a gente trabalha com essa ideia de buscar o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento ele surge a partir dessa interlocução, desse debate que estamos aqui prontos, abertos para realizar nesta tarde. E o palestrante, a missão me foi retirada, doutor Rodrigo, de não apresentar Vossa Excelência, ficou a cargo do doutor Bruno Montenegro, mas o tema, eu já disse que é o mês de Santana, e também é o mês em que se comemora os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o tema é extremamente pertinente, o mês ele chama a esse debate aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa criança, o nosso adolescente, que precisa de educação, precisa de saúde. E no mundo jurídico nós temos muitas discussões, tanto no âmbito do direito material como no direito processual, discussões acerca de competência no âmbito processual e também no direito material, que aí eu não vou me aprofundar, mas o doutor Rodrigo certamente vai avançar nesse debate e, com isso, eu peço desculpas por ter me alongado e, mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos vocês e eu devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra do nosso anfitrião, o diretor do Fórum da Comarca de Caicó, juiz de direito Luiz Cândido de Andrade Vilaça. Boa tarde a todos. Eu vou pedir permissão ao desembargador para falar de pé, para que possa... Não vou me alongar, a gente falando em pé, a gente fala menos. Saúdo a mesa, na pessoa do desembargador Glauber Rego, a quem agradeço já de antemão, já começo a minha fala agradecendo a ele pela iniciativa. É uma iniciativa realmente que
além de prestigiar a comarca de Caicó, prestigiar a nossa terra, ainda é uma concretização de uma medida muito importante, que é essa aproximação administrativa entre o corpo diretivo do tribunal, de um órgão tão importante quanto é a vice-presidência, trazendo para cá esse conhecimento de tantas atribuições importantíssimas que tem, que a gente sempre pensa na vice-presidência como um órgão que tem a missão somente de substituir a presidência quando dá vacância do cargo do presidente. Então, isso traz para a gente informações importantes para servidores, para os magistrados, para os advogados e os futuros advogados aqui presentes. Então, eu queria também, desembargador, para não ser repetitivo, porque eu acho que o senhor falou foi uma coisa muito completa já mencionou essas atribuições, mas eu queria destacar um ponto que eu achei importantíssimo desse material que nos foi apresentado. É a demonstração de que cada vez mais nós nos tornamos gestores, né? Gestores, porque a demanda é muito grande, o volume é muito grande, como o desembargador disse, a gente às vezes sente, apesar de tanto trabalho, não importa o quanto se trabalhe, não importa o quanto se esforce, sempre a gente tem essa sensação, às vezes, de que está enxugando gelo, porque as demandas elas se avolumam, elas são enormes, a sociedade ela precisa também desse serviço sendo prestado de maneira célere, e quando a gente vê um magistrado de segundo grau falar em precedente, jurisprudências, e tudo isso voltado à questão relevantíssima da segurança jurídica, dá uma satisfação muito grande perceber a preocupação que esse material demonstra, porque ele inclui diretamente os servidores nesse trabalho, que aquele judiciário antiquado, antigo, né, que centrado na figura do juiz, né, somente o juiz, era um judiciário onde se tinha uma demanda que uma pessoa única era capaz de enfrentar. Hoje não é mais assim. A gente tem processo. Eu me lembro que quando eu entrei na magistratura, quase 20 anos atrás, a gente fazia, o doutor André estava do meu lado, naquela época, a doutora Janaína também, da minha turma, e o doutor Ricardo está aqui também, da minha turma, quase 20 anos já foram. E a gente viu o seguinte, a gente ia para o gabinete e a gente fazia 30 sentenças por mês, que era uma por dia, o médio de uma por dia, a gente se esforçava para isso, né? 30 sentenças por mês, 30 decisões interlocutórias, a gente preenchia uma planilhazinha, era publicado no diário. Hoje é inimaginável um juiz produzir 30 sentenças. Isso se deve a quê? À força do gabinete, dos servidores, dos assessores, que precisam ser, nesses materiais, nesse contexto todo, valorizados acima de tudo. Porque sem essa equipe, sem uma equipe forte para nos fortalecer, nós não conseguiríamos nem chegar perto. A gente já está devendo ao destinatário, porque a demanda é muito grande. Imaginem se fôssemos sóis. Então, eu quero aqui, de antemão, parabenizar os servidores presentes também, na esteira do que fez a vice-presidência ao produzir esse material, que ficou magnífico. Porque ela traz isso, essa questão. E importantíssimo também, desembargador, só para finalizar e não me estender, é essa abertura, é facultar, não somente aos servidores presentes, aos juízes, aos promotores, ao defensor público, que está presente também, a presidente da OAB, da seccional do Seridó, aos estudantes de modo geral, que ideias venham, que ideias cheguem, para que a gente possa aperfeiçoar. Não há nada, como o desembargador disse, não há nada tão bom que não possa melhorar. Então, é importantíssimo essa aproximação, esse afeto, sabe, demonstrado, que, apesar de tantas atribuições, ainda encontra tempo para ter uma iniciativa dessa, para fazer esse esforço, né, de se ausentar da capital, viajar até a Terra de Santana e nos prestigiar dessa forma. Eu agradeço demais, desembargador, pela sua iniciativa e rogo a Santana que continue lhe iluminando para que outras ideias tão boas quanto essa sejam sempre adotadas por Vossa Excelência. Então, obrigado a todos e vamos dar seguimento ao evento.
A gente registra a presença do juiz da comarca de Currais Novos, Ricardo Cabral, juiz da comarca de Parelhas, Silmar Carvalho, juiz de direito da comarca de Jucurutu, o Eudson Bezerra, representando a Defensoria Pública de Caicó, o defensor público Luiz Gustavo Almeida, a presidente da subsecção de Caicó, a advogada Kalina Medeiros, o coordenador da Faculdade Católica Santa Terezinha, Augusto Maia, e registramos a presença dos servidores e assessores aqui presentes, da comarca de Caicó. Neste momento, convidamos o juiz auxiliar da vice-presidência do TJRN, Bruno Montenegro, para apresentar o nosso palestrante. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar e saudar todos os integrantes aqui da mesa, que faço na pessoa do desembargador Glauber Rego, vice-presidente do tribunal. Saudar igualmente a todos os presentes, em especial os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Faculdade Católica Santa Terezinha, me valendo para isso da pessoa do professor Augusto Maia, desde já agradecendo pela atenção. E serei muito breve, adianto. Estar aqui hoje me descortina um sentimento dúbio, porque pela primeira vez, desde que o Diálogos com a Vice foi inaugurado, hoje eu sou anfitrião e visitante ao mesmo tempo. Então, a minha alegria é qualificada. Eu agradeço também a todos os advogados aqui da região, na pessoa da doutora Kalina, Defensoria Pública, doutor Luiz Gustavo, parabéns pelo trabalho que desempenha. Todos os colegas magistrados presentes, são 3 queridos amigos, doutor Silmar, doutor Edson, ou é o Wenderson, doutor Ricardo Cabral. E, sem maiores delongas, eu devo dizer que sou entusiasta dessa iniciativa de lavra do desembargador Glauber, doutora Sulamita, de verdadeiramente incentivar o fomento, a cultura dos precedentes. De fato, quem atua na atividade judicante no cotidiano percebe que o modelo atual, adversarial, e de se enfrentar os processos de maneira atomizada, ele não é mais suficiente para a sociedade atual. De maneira que é necessário racionalizar o sistema, trazer previsibilidade ao jurisdicionado, diminuir a quantidade de recursos, de processos e encontrar soluções que passem além desse modelo eminentemente quantitativo de ações. Por isso, as ações coletivas, a cultura dos precedentes, só enxergando o judiciário conglobadamente, de maneira sistêmica, só assim nós poderemos dar uma solução satisfatória. Portanto, com muito prazer, com muita satisfação, eu inicio a apresentação do meu amigo pessoal, do professor Rodrigo de Oliveira Machado, ele que é promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, atuando atualmente como membro auxiliar na Procuradoria-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, na Espanha, especialista em Ministério Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, é especialista em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Projeção e professor do Direito da Infância e da Juventude em Brasília e em cursos também telepresenciais para todo o Brasil. Portanto, eu conheço o Dr. Rodrigo há mais de 10 anos, é uma pessoa cuja capacidade intelectual, a densidade de seu conhecimento resplandece, a sua competência resplandece em qualquer evento do qual participe. Portanto, é muito satisfatório para a vice-presidência, para a comarca de Caicó, estar recebendo o Dr. Rodrigo, a quem, portanto, duas boas-vindas
e devolvo a palavra ao cerimonial. Ouviremos agora a apresentação do palestrante, do nosso palestrante, com a palestra Infância e Juventude nos Tribunais Superiores. Dr. Rodrigo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do desembargador Glauber. Cumprimento o Dr. Bruno, Dr. André, Dra. Sulamita, Dr. Luiz, Dra. Janaína. Cumprimento todos presentes, estudantes de direito, aplicadores do direito, magistrados, defensores, pessoal aqui que nos auxilia, o audiovisual. Bem, satisfação é toda minha aqui, de estar aqui presente, oportunidade de eu conhecer a região do Seridó, Caicó. Estou muito satisfeito de estar aqui e, em especial, para poder debater sobre esse assunto tão importante. Vou aproveitar aqui para, peço licença para levantar. Pegando o gancho do que os que me antecederam aqui falaram, né? Hoje a gente vai falar sobre a importância da cultura dos precedentes no sistema jurídico brasileiro e fazendo um gancho aqui com precedentes que estão em evidência relacionados à infância e à juventude. Nas últimas 3 décadas, números de processos judiciais foram multiplicados em mais de 80 vezes, dado fornecido pelo ministro Luiz Salomão, do STJ. Na esteira do que os colegas aqui mencionaram, a gente não consegue dar vazão a esse tanto de trabalho, porque não acompanha, o número de juízes não vai aumentar, o número de promotores, advogados, defensores não vai aumentar na mesma proporção que o número de processos vem aumentando. Se torna cada vez mais essencial e imprescindível uma atuação mais eficiente e racional. Como o Dr. Luiz mencionou, somos todos gestores. Você está gerindo um gabinete com milhares de processos, milhares de decisões judiciais, um defensor, um advogado, todos nós, hoje em dia, somos gestores. E temos que zelar por uma atuação mais eficiente, por conta da escassez de recursos humanos e recursos públicos. Não adianta a gente imaginar que vão ficar aí toda hora aumentando o número de servidor, aumentando. Chega um momento que a gente tem que otimizar a nossa atuação. E uma forma de otimizar a nossa atuação é absorvendo a cultura dos precedentes. Aqui no Brasil, sabemos que tem uma cultura de direito romanístico, cultura do civil law, muito legalista. Mas, como menciona Tullio Scarelli, jurista italiano, nem por isso os precedentes são relevados, são deixados são tratados com menos importância na atualidade do direito dos países em que tem um direito com a cultura romanística. No mesmo sentido, Miguel Reale Júnior, o pai, ou seja, já há bastante tempo, antes do Miguel Reale Júnior, seu pai, já notava que nos países de civil law, como o Brasil, a tendência é que os precedentes vão ganhando mais relevância e se aproximando de países de experiência como o law anglo-saxão, como Inglaterra e Estados Unidos. E no Brasil não está sendo diferente. E isso é fomentado, hoje aqui, isso está sendo fomentado, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mas isso é fomentado pelos tribunais superiores e isso é fomentado pelo próprio legislador. Basta a gente analisar as últimas alterações legislativas. Vamos lá, pegar o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo, 2015. O tanto foi ali a materialização do sistema dos precedentes no nosso dito civil law, no nosso direito romanístico. Implementação de decisões judiciais que vinculam
os demais órgãos jurisdicionados, e súmula vinculante, repercussão geral, recurso repetitivo, uma série de instrumentos que vão deixando muito evidente que não há outro caminho que não seja a busca da racionalização, da atuação racional, da atuação mais eficiente. O sistema de precedente, ele serve para orientar todos os jurisdicionados, os aplicadores do direito, e acaba levando ali a uma uniformização que traz a segurança jurídica necessária, evitando, o pessoal fala de loteria judicial, o fórum shopping abusivo, o advogado que quer escolher a vara em que ele vai demandar, porque, todos nós aqui como os aplicadores do direito já nos deparamos com alguma situação em que, se minha ação cair na vara A é de um jeito, na B é de um outro, em alguma câmara é assim, na outra câmara é assado. Aí você pode pensar, então o sistema de precedentes ele gera insegurança jurídica. Não, muito pelo contrário, porque à medida em que ele é fortalecido, é promovida esta unificação, que acaba, assim, com esse aspecto aí de insegurança jurídica, etc. Né? Bem, outra coisa importante é que concretiza o valor fundamental, o princípio fundamental da celeridade da tramitação processual e a isonomia no tratamento das partes. Essa isonomia tem que ser perseguida até antes de estar judicializado. Membro do Ministério Público está na promotoria A, eu ofereço suspensão condicional, suspensão condicional do processo, faço acordo de não persecução penal num determinado caso. Aí, o do lado, o mesmo caso, mesma situação, ele vai e fala, não vou aplicar porque o meu entendimento, a minha independência funcional, eu não estou dizendo que não tem que existir independência funcional, lógico que tem que ter. O magistrado, obviamente que ele vai ter o seu livre convencimento motivado, mas isso, eu não sei se a palavra é mitigação, mas no âmbito do Ministério Público, eu vejo que ao lado da independência funcional, tão importante quanto a independência funcional é a unidade. A gente tem que ter uma atuação una para não ficar essa loteria, o jurisdicionado não ficar na mão ali do que o Rodrigo... Não, tem que ser algo que propicie uma segurança jurídica. Né? E os precedentes, acho que... Pode passar, por favor. A gente... Pode passar. A gente tem essa situação aqui de que o juiz ele exerce uma atividade criativa. Você aplicar o direito ao caso concreto, há muito já não temos mais aqui o que Montesquieu chamava de juiz boca da lei. Né? Há muito tempo a gente não tem mais isso, porque a atividade jurisdicional é uma atividade criativa. É diferente das leis físico-matemáticas, que elas não dão margem à interpretação. As normas jurídicas, por outro lado, elas permeiam a experiência social. Uma mesma lei, ela pode ser interpretada de uma forma, pegando o exemplo do Dr. Glauber, Estatuto da Criança e Adolescente, vai fazer 33 anos. Um mesmo dispositivo legal, ele tinha uma interpretação e hoje tem uma interpretação completamente diferente, sem ter mudado o texto legal. Houve uma alteração da norma que se extrai daquele texto legal, sem que tenha havido uma alteração legislativa. Então, não temos como negar aqui que é uma atividade criativa e que é fonte do direito. Vocês certamente já leram as lições preliminares de direito, e eu acho, não sei em qual semestre todos estão, mas eu lembro que no primeiro semestre eu lia, parecia algo muito distante, muito abstrato. Você falar de jurisprudência, fonte do direito, é algo que a gente vai ter uma percepção melhor a cada momento, você vai conseguindo compreender melhor. A jurisprudência como fonte do direito é isso. É uma atividade criativa que muitas vezes se aparta do que o legislador quis no momento inicial. Hoje eu vou trazer alguns exemplos concretos
disso que eu estou falando. Vocês vão conseguir perceber melhor o tanto que a jurisprudência é sim uma fonte que inclusive inova às vezes no ordenamento jurídico. A gente aprende que, em tese, quem vai disciplinar as coisas de forma geral e abstrata, com aptidão de inovar no ordenamento jurídico, é o legislador. E, a rigor, é quem foi democraticamente eleito para isso. Mas o direito não é engessado. Ele precisa se adaptar à realidade social, fazendo a diferença entre precedente, jurisprudência e súmula. Precedente, ele pode ser enxergado como uma decisão de um tribunal que não cabe a mais recurso. Podemos dizer que uma decisão qualquer que sirva de exemplo para outros casos, isso é um precedente. Que não se confunde com os precedentes qualificados mencionados pelo Dr. Glauber. São os recursos repetitivos, por exemplo, que vão gerar ali uma vinculação dos órgãos jurisdicionais. Um precedente por si só não necessariamente ele vai ser vinculante, ele pode tão somente servir como um exemplo aí para um determinado julgamento posterior que trate de caso similar. A jurisprudência, por sua vez, ela tem várias acepções, eu não vou me alongar quanto a isso. Tem quem diga que um precedente já pode ser uma jurisprudência, não é o que prevalece, mas tradicionalmente a jurisprudência, vista aqui como fonte do direito, é composta ali por uma reiteração de julgado sobre um determinado tema que vai delineando uma orientação ali por parte de um tribunal relativo a uma matéria específica. Então, não é composta por 3 decisões judiciais, é um número harmônico e razoável, uma quantidade razoável de decisões num determinado sentido que vai ali formar a jurisprudência e que também, em determinado momento, essa jurisprudência, o legislador determina que seja sumulada, que seja estabelecido ali um texto que represente a posição majoritária daquele tribunal. Se não me engano, aqui no TJRN é até um papel da vice-presidência, não sei se estou enganado, mas serve para quê? Para ir orientando o jurisdicionado. Então, aquele aventureiro que vou ali para ver se teve um problema na companhia aérea, vou ali ajuizar uma ação para ver o que dá. Isso tende a reduzir o abuso do poder de demandar. Lógico, falei que multiplicou por 80 vezes o número de processos nas últimas 3 décadas. Tem um aspecto positivo, que é a ampliação do acesso à justiça. Temos que reconhecer a modernização do sistema de justiça, processo judicial eletrônico, tudo isso são aspectos positivos que levaram, inevitavelmente, ao aumento da demanda. Mas o aspecto negativo é o abuso do poder de demandar, pessoas que querem judicializar de maneira desnecessária. Se você tem uma cultura do precedente forte, elimina um pouco desse abuso do direito de demandar, o abuso do forum shop, o aventureiro que vai ali judicializar para ver no que vai dar. Na Justiça do Trabalho isso foi eliminado bastante com reformas trabalhistas recentes. E, bem, pode passar mais um, por favor. Puxando o gancho aqui para a Justiça da Infância e da Juventude. Um julgado do mês passado, que ainda não é um julgado vinculante, né, digamos assim, habeas corpus 769-197, relatoria do ministro Rogério Schetti, ele fez um pouco disso que eu falei para vocês, de mudar um pouco do texto normativo. Em 1990, né, que é quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio ali concretizando a doutrina da proteção integral, que já vinha sendo adotada pelo Brasil em tratados internacionais que o Brasil firmou, concretizando então a doutrina da proteção integral, a busca pelo melhor interesse da criança, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que a gente tem que ter esse olhar em relação à criança e adolescente, resolveu dar um tratamento especial à criança e ao adolescente.
Exemplo, a gente não fala que criança e adolescente pratica crime. Ela pode praticar um ato infracional. Ela não pratica crime porque falta o terceiro substrato, de acordo com a teoria analítica do delito. Ele é inimputável, então ele pode ali ter praticado um ato infracional. E para sabermos se ele praticou ou não um ato infracional, ele tem que submeter-se, sob o devido processo legal, a um processo socioeducativo, que vai ser diferente de um processo penal, justamente seguindo essa linha de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que merece um tratamento, um procedimento todo especial, inclusive na hora de ser processado. Então, em tese, não é ali o Código de Processo Penal que a gente vai aplicar. Vamos aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente, que estabeleceu o quê? Quando o Ministério Público oferece uma representação que faz as vezes da denúncia no processo penal e o juiz recebe essa representação, ele deve designar uma audiência de apresentação para ouvir o adolescente, o momento em que ele será interrogado. Isso de acordo com o que diz o texto do Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 184. Então, o primeiro ato da instrução já é o interrogatório do adolescente. Posteriormente, é apresentada a defesa prévia e designa outra data para audiência de continuação coitiva de vítimas e testemunhas. Ao final, há alegações finais e sentença para dizer se ele praticou ou não o ato infracional e, caso tenha praticado, eventualmente aplicar uma medida socioeducativa. Aí, mês passado, vem o STJ e fala, olha, é verdade, o Código está dizendo isso. A gente que eu digo, é o STJ falando, a gente também sempre disse isso. Até dezembro de 2022, a gente estava dizendo isso. Só que agora a gente não entende que este é o sentido que deve ser extraído dessa norma. A interpretação que se faz do artigo 184 agora é à luz da Constituição. Explico. Deve ser aplicado às crianças e adolescentes um tratamento que observe o devido processo legal. O devido processo legal, sobre o aspecto formal, está sendo observado se você segue um 184 do ECA, ouvindo, interrogando ele logo no primeiro momento. Porém, o devido processo substancial, o devido processo material, ele resta prejudicado. Porque o interrogatório, ele não é apenas um meio de produção de provas. Ele é mais que isso, ele é um meio de defesa, é uma oportunidade que o acusado tem de se defender. E se ele se defende antes da prova ser produzida, não tem como negarmos aqui que resta prejudicado o devido processo legal sobre o aspecto do contraditório da ampla defesa, porque ele está se defendendo de algo que ainda não foi produzido, que é a oitiva das vítimas e das testemunhas que ocorrem posteriormente. Então, sem alterar o texto legal, o STJ falou, olha, esse 184, essa oitiva aqui, vai funcionar mais como uma audiência de custódia. Ele vai ser ouvido, a gente não vai eliminar essa audiência de apresentação que está previsto aqui, mas a gente tem que aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal com a alteração de 2008, porque antes de 2008 o interrogatório do acusado também era o primeiro ato da instrução. A partir de 2008 deixou de ser, respeitando ali o sistema acusatório democrático e mais de acordo com os direitos fundamentais. E aí ele se valeu de um precedente do STF que não tratou especificamente da matéria. Lá em 2016, o Supremo Tribunal Federal foi apreciar se no direito processual penal militar teria problema de interrogar o acusado no primeiro ato do processo, como lá era previsto. E naquela ocasião, o Pleno do Supremo Tribunal Federal falou, olha, devemos aplicar o artigo 400 do Código de Processo Penal com alteração de 2008 e ouvir o acusado apenas ao final, após a produção das provas, para que se respeite de maneira efetiva o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E nos demais procedimentos penais, isso deve ser observado, lei de drogas e todos os outros procedimentos, só que só falou da seara penal e não falou nada do direito menorista. Aí ficou por isso.
STF e STJ faziam o quê? Olha, esse precedente aqui não se aplica, o que se aplica aqui é a jurisprudência pacífica de que se observa a norma especial. O ECA é especial em relação ao Código de Processo Penal, vamos seguir o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que aí começaram a surgir precedentes isolados. Lembra que eu falei aqui no slide anterior? Diferença entre precedente, jurisprudência, súmula. Então veio um julgado, Cássio Nunes Marques, monocrático, ministro do STF, deu uma decisão mandando anular tudo. O infrator tinha sido condenado, o interrogatório dele tinha ocorrido apenas no início e não renovado ao final. Mandou anular tudo, um precedente. Aí depois veio o ministro Barroso, um precedente isolado, também nesse sentido. Isso, final de 2021, meados de 2022, começaram a surgir precedentes que estavam norteando, dando ali um indicativo para onde estaria indo o rumo da jurisprudência. Até que, em início de 2023, o STJ, se valendo desses precedentes que foram surgindo do STF, falou, olha, vamos mudar aqui a jurisprudência, vamos anular, a partir desse momento aqui, vamos dar uma guinada na nossa jurisprudência e não admitir mais que o interrogatório seja realizado apenas aqui, nesse momento. E aí, o mês passado, a reunião da 5ª e da 6ª turma chancelou essa alteração jurisprudencial, seguindo o que o STF começou a indicar. E se valendo desse precedente lá de 2016, que muito embora não tenha falado de direito da infância e da juventude, a ratio decidendi era a mesma. A razão de decidir ali era a mesma. Os fundamentos são os mesmos. E aí, assim, a gente nota que a jurisprudência funcionou como uma legítima fonte do direito, concretizando direitos, valores constitucionais importantes e alterando aí a jurisprudência. Podemos passar para outro exemplo. Aqui temos um outro exemplo, aqui já de um recurso qualificado. Qualificado porque um precedente qualificado. Aqui já é um que tem uma observância, que vincula, que obriga. Ali, o julgado anterior, antes de vir aqui conversar com vocês, eu conversei com colegas do Brasil inteiro. Falei com o pessoal do Mato Grosso, do Espírito Santo, alguns aqui do Rio Grande do Norte, vários do DF, para saber, tem essa decisão aqui, como é que está aí? Aí teve gente, não, aqui a gente está aplicando igual está no ECA mesmo, interrogatório no início. Aí tem outros que falaram, não, estamos seguindo, o STJ mudou ali e tal. A tendência é que esses que não estejam seguindo, tem grande chance de vir ali se houver recurso da defesa, no momento oportuno, provavelmente vai ser anulado. E vai mandar fazer tudo de novo com o interrogatório ao final. O marco aqui, tem outra coisa importante, que é a modulação dos efeitos, né? Eu separei uma frase aqui do Marinoni, não sei se eu vou achar, ele diz mais ou menos o seguinte: a retroatividade de uma decisão que substitui a retroatividade de uma decisão que substitui precedente que por certo período pautou e orientou a conduta dos jurisdicionados é tão injusta quanto a perpetuação do precedente judicialmente declarado injusto. Então, a jurisprudência alterou, você perpetuar a sua aplicação, ela continua sendo algo injusto. E aqui, para dar também alguma segurança jurídica, você vai retroagir até a Constituição de 88, promulgação do ECA em 1990? Não, aí o tribunal ele pode fazer a modulação dos efeitos. E aqui ele modulou até 2016. Fato é que, provavelmente, daqui a pouco tempo, esse julgado da terceira sessão vai virar um repetitivo, que vai dar um maior dinamismo, maior celeridade
em julgar eventuais recursos que não observem o novo entendimento da jurisprudência. Isso aqui é um efeito que propicia essa maior celeridade dos julgados repetitivos, súmulas vinculantes, etc., permitem isso. Aquele ainda não é, mas esse aqui já é. Esse aqui, ele trata... ele está relacionado ao penal, mas ele está muito relacionado à proteção da infância, à proteção da sexualidade das crianças e dos adolescentes. Uma criança que é vítima de um abuso sexual, havia ali já houve muito debate. Mas não teve o contato foi muito superficial, o estupro de vulnerável tem uma pena altíssima. O que se tem entendido? Antigamente se desclassificava por uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que quase nem pena tem, de tão insignificante que era. O Superior Tribunal de Justiça mostrou que tem tolerância zero em relação a esse tipo de atos. Há muito ele já vinha afastando essa possibilidade de você desclassificar uma conduta libidinosa direcionada a uma criança, até mesmo se não tem contato físico, se você não tem contato físico com a criança, mas é uma conduta libidinosa, ela não pode, ela consiste no crime mais grave do 217A, do estupro de vulnerável. Surgiu um tipo que alguns disseram, um tipo intermediário, não é o estupro, não é a importunação ofensiva ao pudor, é a importunação sexual, que envolve a prática de ato libidinoso sem o consenso da vítima. Só que aqui ele não utiliza a expressão constranger, que existe no 213, que é o estupro. Então ficavam esses três dispositivos legais. Poxa, e aqui? Não teve contato? Será que não dá uma importunação? A pena é muito grave. A STJ falou, olha, o elemento especializador menor de 14 anos, ele aqui não tem conversa. Se a vítima é menor de 14 anos, a gente vai tratar isso com a maior rigor possível. Pode até ser que o legislador devesse ter adotado tipos intermediários, com penas mais brandas, se não houve um contato físico ali, poderia ter sido uma pena, uma causa de diminuição, algo do tipo. Mas o legislador não previu isso. Então, temos que seguir o estrito rigor da lei, que configura, mesmo sem o contato, o estupro de vulnerável. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para a conduta de importunação sexual. E isso aqui vai ao encontro da doutrina da proteção integral, do princípio da proporcionalidade sobre o viés da proteção penal deficiente, que a gente consegue uma extração constitucional dele. A proteção penal deficiente, isto é, você punir ou deixar de punir de maneira adequada certas condutas, é violação da proporcionalidade também. Então o STJ seguiu essa linha e quem não observar esse precedente está sujeito aqui à observância do rito dos recursos repetitivos, que vinculam, tem que seguir. Vai ser mais rápido reformar uma decisão que não observou. O último tema relevante também, do final de 2022, aqui mais uma vez, sem alterar o texto normativo, o STJ deu uma alteração muito grande da norma. Crimes praticados contra criança e adolescente, em lugares em que não há varas especializadas para tutelar crianças e adolescentes, são julgados hoje em dia, de acordo com o STJ, nas varas de violências domésticas, pouco importando a idade, o sexo, o gênero daquela criança ou daquele adolescente. Foi uma interpretação que foi feita destoando bastante
do que diz a lei. Pode subir, passar para o penúltimo, por favor. Pode passar mais. Pode passar mais, passa mais. Aqui. A lei 13.431 diz que poderão ser criados varas especializadas em crimes contra criança e adolescente. O seu parágrafo único fala que, enquanto não for implementada essas varas, os crimes em que forem praticados com violência serão processados preferencialmente perante os juizados de violência doméstica, ou seja, preferencialmente. Se você for fazer uma interpretação literal aqui, a rigor, não quer dizer que teria que ser a vara de violência doméstica. Mas o STJ entendeu que, à luz da doutrina da proteção integral, da busca do melhor interesse da criança no caso concreto, quem está melhor habilitado para processar e julgar de forma mais protetiva são os juízes da violência doméstica, enquanto não for instituído a vara de crimes contra criança e adolescente. Então, você vê, eu tive casos em que, na mesma circunscrição judiciária, um juiz fazia de um jeito, o outro juiz fazia de outro. Subia para o TJDFT, uma Câmara decidia de um jeito, uma Câmara decidia de outro. Isso gera insegurança jurídica, isso gera perplexidade no jurisdicionado, ao aplicador do direito. Daí a importância da gente fortalecer o sistema dos precedentes. Agora, isso não tem ocorrido mais. Ou se ainda está ocorrendo, no âmbito do TJDFT, eu sei que não ocorre mais. Aqui eu pesquisei, achei poucos julgados, não consegui ver. Mas a tendência é que não haja mais essa divergência. Por quê? A questão restou pacificada no STJ. Essa relevância, então, tratadas, mencionadas aqui por todos, da jurisprudência. Eu sou um entusiasta dos precedentes e acho que é um caminho que a gente tem de racionalizar a nossa atuação, de tornarmos aí mais efetivo o direito. Bem, eu encerro por aqui. Agradeço a todos aqui a atenção. Muito obrigado aí e qualquer coisa estou à disposição. Informamos que, a partir desse momento, a Jéssica e o Alisson vão estar passando algumas fichas para que os senhores possam fazer questionamentos. Esses questionamentos serão respondidos ao final da segunda palestra aos senhores, pelos palestrantes. Senhoras e senhores, ouviremos agora a apresentação do juiz de direito da primeira vara de Caicó, André Melo Gomes Pereira, com o tema Precedentes nas ações da infância e juventude na comarca de Caicó. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação toda especial ao excelentíssimo desembargador Glauber Rego, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E antes de cumprimentar as demais autoridades, desembargador, eu gostaria de fazer algo que é com muita sinceridade que faço. Quando se colocava, doutor Luiz Cândido, dessa vinda, essa abertura de gestão, é uma abertura da vice-presidência, mas é uma abertura também do desembargador Glauber. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes do ingresso na magistratura, não é? Num lugar que eu sempre digo que recordo com muita saudade, que foi minha comarca de primeira titularidade, que foi Porto Alegre. E era essa mesma pessoa, afável, empolgada, séria, cortês, mesmo nos momentos mais delicados, e gostaria muito, né, e quero fazer esse testemunho. Não é do meu feitio esse tipo de observação. Acho até que o pessoal acha que eu sou chato, sabe? Mas, então, saiba, desembargador, que eu faço com sinceridade. Sempre que lembro do seu nome, lembro de Porto Alegre, de que tem as melhores recordações e da atuação lá. E vou lembrar, na minha fala, que espero que seja curta, uma situação de Porto Alegre que combina com o que o doutor Rodrigo Machado trouxe. Cumprimentar os colegas que estão na mesa, o doutor Bruno Montenegro Ribeira Dantas, doutor Sulamita, doutor Luiz Cândido, nosso diretor do Foro, nossa diretora do Foro em Exercício, Juíza da Violência Doméstica, doutora Janaína Lobo Maia, doutor Rodrigo Machado, que nos honra com a vida aqui ao Seridó, que já foi cumprimentado, a nossa presidente da subseção
da OAB em Caicó, o professor Augusto Maia, a doutora Carolina Leite, que é nossa presidente, o nosso defensor público, todos que já foram nominados, mas especialmente gostaria de agradecer a Alisson Gugel, que é nosso diretor de secretaria, que me salvou, porque o doutor Bruno, o desembargador, disse que eu ia falar, mas não disse o tema. Aí eu soube ali, mais ou menos 1h30, né, 13h30, eu disse, faça o seguinte, coloca para eu falar depois, porque aí a gente enrola, o pessoal pensa até que a gente estudou, né? Porque eu pego a fala do doutor Rodrigo Machado, faço, né, puxo para lá e para cá, o pessoal, rapaz, ele até se preparou, mas na verdade eu só vou repetir com outras palavras, né? Então, agradecer a Alisson, nosso diretor, e fazer um cumprimento simbólico também às nossas crianças e adolescentes, na pessoa dos servidores que trabalham comigo, mas na pessoa do nosso Francimar, que é o presidente do Conselho Tutelar de um município que integra a comarca, que é São Fernando, doutor Bruno, que integra a nossa comarca, e saudá-los, porque eu acho que a gente está aqui por conta deles, das crianças e dos adolescentes. E eu aprendi muito aqui, doutor Rodrigo Machado, mas veja como o Brasil é um país interessante. Todos esses debates que estão lá em Brasília, estão aqui também, não é? Essa dimensão continental, essa diversidade, mas essa unidade que a nossa formação histórico-cultural trouxe. E antes de trazer aqui uma ou outra indagação ou observação sobre os precedentes que o senhor trouxe, eu gostaria só de fazer uma observação sobre a questão da cultura dos precedentes. É uma mudança que vem acontecendo há muito tempo. E como toda mudança, exige um caldo cultural e um tempo para ser maturada e aplicada. Veja só, no Supremo Tribunal de Justiça do Império, nas ordenações havia uns assentos lá obrigatórios, mas não pegava muito, não. A casa de suplicação podia, que Dom João VI implantou no Rio de Janeiro, podia estabelecer assentos obrigatórios, mas não era uma prática. E aí a gente teve o Supremo Tribunal de Justiça, que era uma corte de revista. O recurso que cabia a ele era de revista. Ele era uma corte como é o Tribunal Europeu hoje, da Comunidade Europeia, como é o Tribunal Federal Constitucional Alemão, uma corte de reenvio. Ele decidia uma questão de nulidade alegável e devolvia para os tribunais de relação, que são os antecessores dos nossos tribunais de justiça, para rejulgar o caso. E diziam alguns historiadores do direito brasileiro que o Tribunal de Relação, às vezes, julgava do mesmo jeito. E se a parte não interpusesse de novo um recurso de revista, ficava a posição do Tribunal de Relação. Essa corte chegou, né, que seria a antecessora para alguns do Supremo, a ser considerada até uma corte figurativa, apesar de alguns juristas, inclusive que depois iriam compor o Conselho de Estado, terem participado dela. Mas esse era o Supremo Tribunal de Justiça, era a nossa tradição. O historiador falecido há 2 ou 3 anos, que andou muito por Brasília, Antônio Manuel Espanha, que era um historiador do direito português, ele dizia que o juiz brasileiro, ele tem um artigozinho, em que consiste o direito colonial brasileiro. Era um juiz tipo medieval, um juiz com pluralidade de fontes, e que tinha que adaptar muitas normas, e muita história, né? Normas do rei português, normas do direito romano, do direito canônico, e a questão local. E aí dizia, não, isso é lá na corte. Aqui do outro lado da Atlântica a batida é diferente. Mas o juiz português, do lado do rei, dizia a mesma coisa. Isso é lá no Paço. Aqui a batida é diferente, porque ele tinha que conciliar à luz do caso concreto todos esses casos. Então, há essas dificuldades culturais. E aí a gente chega em um momento que é a Constituinte que gerou a primeira Constituição Republicana de 1891. Rui Barbosa faz outro projeto e coloca lá o stare decisis. A vinculação das decisões do que seria criado o Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, que era um controle unicamente difuso, que a gente só tem concentrado lá nos anos 60, já do século XX. E está lá no projeto, aí vai para a Comissão dos 21, que era um de cada estado. O daqui, o integrante do Rio Grande do Norte, é o jurista que nome este fórum, Amaro Cavalcante. E em Pernambuco, seria um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, um humanista, um pensador intelectual chamado, um grande historiador, inclusive, do período holandês no Brasil, José Gino Duarte Pereira. De vez em quando o Supremo recupera alguns julgados dele. Ele foi mais ou menos em 1895, ele foi nomeado ministro do STF. E o José Gino disse, olha, a gente não tem essa tradição toda, e eu temo que o Executivo capture o Supremo e a gente vincule, a partir daí, todo o primeiro grau. E essa posição venceu na Comissão dos 21. Então, nós criamos o controle difuso em 91,
o recurso extraordinário sem o estado decide, sem a vinculação. Dizem alguns até que a gente não criou até agora. Quando houve todo aquele debate sobre prisão em segunda instância, independente do mérito, eu me atrevi com um colega, que é um historiador de direito, o professor Marcelo Casseb, a escrever um artigozinho no Conjunto dizendo, olha, não me interessa se cabe ou não cabe prisão em segunda instância. Agora, o que o Supremo não pode é ter um recurso repetitivo, e ele teve 4 posições, mas naquele momento que eu escrevi, ele tinha um recurso repetitivo dizendo que cabia, e havia ministro monocraticamente, que a gente está falando do pobre do juiz de primeiro grau, desembargador, aí eu tenho que lembrar que não somos só nós. E aí havia ministro supremo que dizia, não, é para ser depois da decisão do STJ, quer dizer, nem era depois do transjulgado, nem era como acordo com recurso repetitivo, né? E dizendo mais, que não vinculava, dizia o seguinte, tem uma ação de controle de constitucionalidade e o recurso repetitivo não vincula. Por que não vincula o próprio Supremo? O recurso repetitivo do próprio Supremo não vincula o próprio Supremo? Veja como as dificuldades culturais são grandes. Eu estou falando de agora, né? Quando houve aquela discussão da prisão em segunda instância. Se não é para haver, não é para haver para nenhum ministro. Se é para haver, é para haver por todos, a não ser que a gente tenha realmente o caso de uma distinção no caso concreto por algum motivo, inclusive humanitário, né? De uma doença, etc. Então, aí a gente vai. Aí a Constituição passa assim. Nos anos 50, o ministro do Supremo, Victor Nuno Leal, cria a súmula. Muita gente até nem entendia o que era, né? Que, na verdade, a súmula é o conjunto de enunciados, a gente usa essa metonímia do todo pela parte, né? Mas a súmula, a rigor, é o conjunto. E para que seria, né? Ele dá até nome à biblioteca do STF. O ministro, que é um ministro conhecido por ser estudioso do coronelismo, né? Inchado por poder e voto, a tese lá dele de livre docência, cria a súmula. Mas ela fica por ali e o Supremo começa a editar a súmula. Acho que foi importante na formação de todos nós, não é? O doutor Luiz Cândido contou 20 anos, eu só vou contando 10, mas ele assumiu aí, não é? Então, foi importante, mas também não tinha caráter vinculante. E a gente tinha também uma espécie de cláusula pétrea, que era o julgamento colegiado nos tribunais. Quando nós chegamos em 17 de dezembro de 1998, aí a súmula começou a valer alguma coisa mesmo. Veio uma lei alterando o CPC, a lei 9756/98, e disse o seguinte, se houver jurisprudência dominante ou súmula, o relator pode julgar sozinho, monocraticamente. E pode também inadmitir, porque às vezes para inadmitir tinha que levar para o órgão colegiado. Veja como era burocrático e não aguentaria um dia do volume de recursos que a gente tem hoje. Mas era assim até 98. 98 é ontem, né? 98 é ontem, historicamente, 1998. Mas aí veio, dizem até que a súmula passou a ganhar força a partir daí. Um professor querido meu, que lá no meu estado foi o último catedrático de processo, José de Moura Rocha, tinha um artigo, a importância da súmula, e ele já defendia isso. Mas Nelson Nery Júnior, na época, disse que era inconstitucional, que a parte tinha o direito de ser julgada, inclusive sobre as questões de admissibilidade recursal, pelo órgão colegiado. E se é de acordo com jurisprudência ou contra, para dar provimento ou negar provimento sozinho, isso seria inconstitucional. Depois o próprio Nelson Nery Júnior voltou atrás, porque a gente tinha um chamado agravinho na época para levar para o órgão colegiado. Mas veja como nós estávamos em 98. Então, vem a emenda 45, a reforma do judiciário, e aí cria a súmula vinculante, todo esse debate que a gente tem aqui, que muitas vezes é o começo do debate. Eu assisti lá no seu estado a uma dissertação de mestrado sobre precedente no seu trabalho, e teve um lá, claro que foi escolhido a dedo, que o cidadão lá que defendeu a dissertação, o aluno, um precedente do TST criou 20 outros precedentes, interpretando o primeiro. Eu me lembro a ADC número 4, originária lá do DF, por exemplo, sobre tutela antecipada contra a Fazenda Pública, 97, 98, em que o Supremo disse que não cabe tutela antecipada contra a Fazenda Pública nos termos daquela legislação que já estava esquecida. E depois o próprio Supremo disse, não, mas se for benefício previdenciário, pode, se for não sei o que, pode, não é? Por conta da dimeticidade e da complexidade dos casos mesmo. E a gente vem a esse momento agora, em que os precedentes ganham no CPC essa força e esse tratamento sistemático, mas que não veio de nada. Começou lá no anteprojeto de Rui Barbosa. Começou até antes. E a gente vai chegando aqui nesse percurso de mais de 100 anos. Então, não é fácil criar tudo isso. Eu acho até, fazendo uma crítica ao contrário,
que a gente sempre tem um certo respeito, eu pelo menos tenho. Antes de decidir com todas as falhas, se fala que no Brasil hoje há mais de 2.000 precedentes. Precedentes qualificados, vinculantes. Se a gente soma todos os recursos repetitivos e RDRs em todos os estados, a gente está chegando nisso. É mais artigo do que o CPC. Né? Então, quem disser que está plenamente atualizado e não pensar em inteligência artificial, não pensar em nada disso, era como medida provisória na época do presidente, que tenho o maior respeito, mas é um fato histórico, Fernando Henrique, que eram medidas provisórias de conteúdo variável. Ele reeditava 35 vezes e ainda mudava o conteúdo de uma reedição para outra. Você não sei, eu estou atualizado. Eu, não, só assim. Então, acho que nem a internet estava atualizada nesse tempo, nem o Planalto. Né? Quanto mais a nossa cabeça controlar, a nossa 2.000 precedentes, com dificuldades do ponto de vista da informática enormes para identificar. Então, diante de tudo isso, é que a gente chega nesse momento. Em relação à infância, há outras especificidades. Voltando à discussão da prisão em segunda instância. Todo aquele debate que há, um colega meu, a gente estava num debate num grupo de pesquisa aqui no UFRN, o professor Felipe, de penal, e ele dizia, penal e processo penal, para mim, a culpabilidade só cola com o trânsito julgado. Isso não é a questão. A questão é o seguinte, é que no juízo da infância e juventude, em que se diz que a gente não tem propriamente um ato ilícito do adolescente, para alguns, numa classificação civilista, seria um ato-fato, um ato que a vontade tem que estar presente, mas não é qualificada como é o ato no penal. Então, não passa pelo mesmo filtro, ou pelo menos com o mesmo filtro de validade, com a mesma intensidade que passa o ato criminoso, em tese. Né? Nós temos os recursos sem efeito suspensivo. A regra no juizado da infância é que o recurso tem efeito só devolutivo. Isso gera um dever do juiz da infância de estar antenado aqui, usando uma linguagem mais moderna, com os precedentes do próprio tribunal e dos tribunais superiores, talvez muito maior do que nas outras áreas. O doutor Liscando, sempre em substituição, inclusive enfrentou também essas matérias que foram citadas aqui, se lembra de que a gente aplica a medida em meio aberto e no outro dia o cidadão já deve estar cumprindo, né, no órgão municipal responsável pela medida em meio aberto. E se tiver em meio fechado, tiver aplicado a internação, ele já estiver em internação provisória, ele permanecerá preso enquanto tramita o recurso. E eu nunca vi um grande debate sobre isso, por conta da urgência, da imediatidade, da finalidade da socioeducativa, que não é igual, mas aqui e ali acaba sendo um tratamento mais rigoroso do que se tem com maiores, inclusive maiores que praticaram fatos à mão armada, com ameaças seríssimas, e recebem 6 ou 7 anos, não há uma ponderação maior sobre a circunstância, e pega o regime semiaberto. Aí não tem nem tornozeleira, e vai para casa. O adolescente fica. Quantos no Estado que não tiveram regime inicialmente fechado por roubo, inclusive muitas vezes com arma, mas o adolescente fica. Então, no sistema da infância, era o artigo 198, inciso 6º, revogaram inclusive o dispositivo que dizia que era só no devolutivo. Mas o 215 do ECA diz, confere efeito, o juiz poderá conceder efeito suspensivo. O ECA é de 1990, como o desembargador Glauber lembrou, faz 33 anos. Isso aqui também, eu não sei se eu estou cansando muito, mas isso também abre para uma outra história. Nessa mesma época, na Itália, foi feita uma alteração no Código de Processo Civil para que o recurso de apelação, em regra, no processo civil italiano, só tivesse efeito devolutivo, não tivesse efeito suspensivo. Nessa esteira da processualística brasileira, para o bem e para o mal, diz que o processualista brasileiro, principalmente paulista, respira em italiano. Pela comissão de notáveis, de um ministro muito saudoso, o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, mas com uma posição doutrinária muito importante do Luiz Guilherme Marinoni, a gente cria uma tutela antecipada genérica, em 94. Numa das etapas, que foram 10, Marinoni diz, e vai para o anteprojeto, todo recurso é feito só devolutivo, no processo civil todo brasileiro. E, excepcionalmente, o efeito suspensivo, que já era o modelo do ECA desde 1990. Quando tramita no Congresso Nacional, mudam, aumentam as hipóteses no antigo artigo 520 do CPC revogado, em que o recurso é no efeito só devolutivo e criam o que eu chamo de efeito devolutivo genérico. Se conceder ou confirmar a tutela antecipada, não tem efeito suspensivo. Significa que toda e qualquer sentença, desde que não seja contra a fazenda pública e a obrigação de pagar, terá eficácia imediata, desde que haja uma tutela antecipada concedida. Mas na infância já é assim. E há questões que nos deixam em situações muito difíceis. Até num evento no tribunal recente, o Dr. Marcos Vinícius Pereira Júnior levantou essa questão para um conselheiro do CNJ. Destituição do poder familiar. Destitui o poder familiar,
é colocado para adoção, eu tenho aqui uma lista em Caicó de casais esperando. Como é? A gente dá prosseguimento ao processo de adoção com risco de formar vínculos e depois a sentença ser reformada. E todo o trauma que isso pode trazer para a família e para o adolescente, ou fica esperando o transjulgado? Porque eu vejo muito, eu não sei como funciona nos tribunais, doutora Sulamita, mas aqui no primeiro grau uma cobrança muito do CNJ, muito grande mesmo. Outro dia tivemos até uma situação um pouco... Mas depois o doutor Zé Dantas, que é muito habilidoso, contornou com um conselheiro, um juiz auxiliar da presidência, chegou a dizer que em determinado momento a gente internou muito. Nós temos 152 vagas no Estado e 45 adolescentes internados. É o Estado que interna menos. Ele viu dados de 4 anos atrás. Né? Eu me lembro que Pernambuco, havia ano que passava, no sistema, 10 mil adolescentes. Passavam 10 mil. Entrando e saindo, num sistema com restrição de liberdade. Pernambuco tem 3 vezes a população, então nós devíamos ter 3 mil. A gente tem 45 em absolutos internados hoje. É insignificante. Mas a gente teve que responder essa pergunta. Você nem veio para cá, como é que vocês explicam? Né? Aí eu primeiro fiz uma pergunta sobre a pergunta, porque não estava entendendo. Mas isso são os dilemas da infância. E o cidadão que recebe a medida socioeducativa, esse fica. Se for de internação, ou se for em meio aberto, ele já vai cumprir. Por todas as razões que a gente pode dar. Mas veja como é importante o precedente, porque toda sentença tem eficácia imediata. E, já para descumprir mesmo o alongamento, mas para falar expressamente sobre os 3 precedentes que o doutor Rodrigo Machado trouxe, queria fazer 3 observações. Uma delas volta à comarca, querida comarca de Porto Alegre. Eu fui entusiasta dessas reformas tópicas do processo penal em 2008 e 2009. Porque a gente conseguiu fazer tudo num ato só, muitas vezes sentença em audiência, fiz muitas lá em Porto Alegre. Mas hoje eu vejo que não há dúvida, inclusive teórica, de que é a melhor posição, mas há algumas coisas que ficam pelo caminho. Não havia defensoria pública em Porto Alegre, havia uma defensoria da ativa. O defensor da ativa tinha contato, doutor Luiz Gustavo, com o cidadão acusado na primeira audiência de interrogatório. E ali já colhia algum dado, às vezes dados simples, como comprovante de endereço, alguma testemunha, não é, uma testemunha sobre o fato, sobre algo que estivesse ali no contexto, onde ele passou, que horário. E muitas vezes eu me lembro lá do doutor Zé Rego, do doutor Ribamar, né, que eu acho que é falecido hoje, que já indicava a testemunha. Ele se sentia mais seguro, inclusive. Hoje, muitas vezes, mesmo a defensoria com todo esforço, né, o doutor Luiz Gustavo trabalhando aqui em 4 varas, em 4 unidades judiciais, né, 3 varas no juizado, ela só tem contato, às vezes, no momento da audiência. Quando é réu preso, ainda faz uma visita, tal, mas quando é solto, muitas vezes, quando ele não foi buscar na doutor Gustavo a defensoria, muitas vezes é no momento da audiência. Na prática, aí é uma questão sócio-jurídica, não é mais teórica só. É discutível se foi vantagem nesse caso. Isso não infirma a reforma, eu sou entusiasta. E aconteceu a mesma coisa com o adolescente também. Fazer só uma observação, o nosso coordenador da infância aqui, doutor Zé Dantas, ele é entusiasta de fazer a oitiva do adolescente como primeiro ato, tanto substituindo a audiência de custódia, como para aplicar eventual remissão, uma solução consensual, que nisso o ECA também veio na frente de todo mundo, né, permitindo soluções consensuais. E para ver a própria condição do adolescente. Ele defende muito isso, doutor Zé Dantas. Inclusive, puxou algumas vezes minha orelha, porque eu segui o mesmo entendimento do doutor Marco Vinícius, na verdade, do doutor Edson, que me antecedeu aqui, que eu não tinha competência em infância, a primeira vara não tinha, e nós colocamos como último ato, não é, doutor Edson? Estava substituindo aqui. E eu penso que é a mesma posição que o doutor Luiz Cândido manteve também na substituição. Mas, veja outra questão prática. Viu, doutora Carolina? Veja a questão aí para os seus alunos de prática, professor Augusto. Adolescente com internação provisória. Se nós não colocarmos como primeiro ato, possivelmente não vamos julgar dentro dos 45 dias. São 45 dias corridos. O que é que aconteceu num caso aqui? Não sei se foi com o doutor Edson, mas aconteceu comigo também. A gente conseguiu livrar o prazo por um dia. Meio dia, não foi nem por um dia. O adolescente é citado, aí eu aplico o Código de Processo Penal, para responder em 10 dias. Não são os 3 dias da defesa prévia do ECA, que aí vai virar um Frankenstein, né? Pega uma norma daqui, outra dali, outra de lá. 10 dias. Aí ele não responde. Aí vai para a defensoria. Quando a defensoria preparou a peça, chega uma procuração do advogado e pede o prazo de 10 dias. Porque ele assumiu agora. Aí ninguém cumpre os 45 dias. Fica impossível. Então, o que é que nós fazemos aqui, como
foi pedida aqui pelo cerimonial para falar da questão local, que é um certo Frankenstein também, mas eu tenho que dizer a verdade. A gente aplica o interrogatório como último ato quando o adolescente está em liberdade. Quando ele está em internação provisória, o primeiro ato é o depoimento dele, né, que a gente não chama a oitiva, né, não chama propriamente interrogatório, e faculto um ao final. Foi a única maneira que eu encontrei, doutor Bruno, de cumprir o prazo. Foi a única, não encontrei outra forma. E a gente tem outros percalços, porque quando tramitou no Congresso a lei do processo eletrônico, o prazo para ler o anteprojeto, principalmente da AJUF, salvo engano, eram 48 ou 72 horas. Para ler, a doutora Kalina, a intimação do PJE. Durante a tramitação, aumentaram para 10 dias, são corridos. Então, se a gente for, inclusive, intimar pelo PJE, está aqui, sabe, está morto. A gente não cumpre nenhum prazo de 45 dias. Então, foi a maneira que a gente encontrou, facultando a votação. Né? O senhor colocou, doutor Rodrigo, algo que eu achei muito importante, principalmente na esfera penal. Não pode haver um precedente, mas eu vou além, mesmo de processo. Eu não posso passar a vida toda dizendo que um órgão é competente e de um dia para outro dizer que não é e anular tudo. Houve recurso público, houve fé naquilo ali, se confiou. Né? Eu me lembro de uma piada que contavam que um juiz declarou-se incompetente numa vara. Acho que a doutora Sulamita já conhece o que eu vou dizer aqui. Declarou-se incompetente numa vara comum, aí foi para o juizado, doutor Luiz Cano. Aí eles, pensando bem, eu também não sou competente não, suscitou conflito com ele mesmo. Então, eu não posso estar dizendo que é competente, seja matéria penal, infância, o que for, e de repente, de uma hora para outra, com algo que ninguém nunca disse, mas que eu acho até que é melhor, é um entendimento que eu acho melhor. O Corréu, por exemplo, que sofre a imputação em uma eventual solução consensual, uma colaboração premiada, falar por último, eu acho justíssimo. Mas onde é que toda a vida fizemos interrogatório e um réu imputava o outro? Se lembra disso? Acho que o doutor Glauber também, como advogado, já deve ter ouvido muito disso também. Acontecia muito isso. E ninguém dizia que as alegações eram para vir depois. Você tinha uma tradição, tinha uma história. Eu acho justíssimo, de agora em diante. E no penal é mais grave, porque a lex prévia aí é no sentido de norma, não é no sentido de norma só votada pelo parlamento, não. E se eu tenho uma mudança dessa jurisprudencial sem mudança do texto da norma, significa que, com o mesmo texto, eu tenho uma norma nova. Se é uma norma nova, é daqui em diante. Seja penal, o mesmo processo penal, pela segurança jurídica, que foi o cuidado que se teve na questão do estupro de vulnerável, inclusive com vários períodos. Né? Então, isso sobre o depoimento como primeiro ato. Sobre o estupro de vulnerável, vejam que situação. Aqui nós estamos, doutor Rodrigo Machado, no mês de julho, aqui no Nordeste todo, me lembro até que em outro estado de onde eu venho, se chama o mês de julho de Santana. E olha que Santana não é tão tradicional como é aqui nos sertões. Né? Eu desconfio até que, pela origem judaica, Santana remete às antigas mulheres do Antigo Testamento, as mulheres fortes, Esté, etc. Eu tenho essa tese. Como a origem judaica aqui, que era uma hipótese, já está demonstrada documentalmente, acho que fecha. Então, essa padroeira é muito forte aqui, essa identidade. E há muita herança judaica, muita presença judaica nessa região. E na festa do ano passado, eu estava na audiência de custódia durante a festa, e chegou esse caso. E a promotora já estava tendente a pedir a liberdade, ela não estava sabendo do precedente, que era recentíssimo. E pensou até em pedir a prisão preventiva, em requerer, com base no endereço que o cidadão não tinha. No final, eu não vou entrar em detalhes maiores, mas eu já julguei, foi uma condenação, e eu entendi que era uma tentativa de estupro de vulnerável. Essa dificuldade toda, de tipos intermediários, tal, certo ou errado, eu resolvi com a tentativa, acho que ficou de bom tom. E, envolvendo, inclusive, uma pessoa que estava trabalhando nos equipamentos aqui destinados às crianças. É uma situação muito delicada que a gente tem discutido. A gente tem aqui toda primeira e segunda-feira do mês uma reunião da rede de proteção e a gente tem discutido muito isso, sabe? Crianças em festas, em parques principalmente. Parque hoje é mais uma fonte de preocupação, até mais do que os shows para as crianças. Então a gente tem tido muito cuidado com isso, tentado ter. Então, enfrentei esse caso. E foi mantida a preventiva, depois a condenação, eu não sei como está no tribunal, acho que é um caso da defensoria, né, doutor Chaves? Recorreu não da sentença, foi tentativa, né? Acho que o senhor nem achou que era tentativa, mas gostou da pena. E aí enfrentamos esse precedente, com essa perplexidade que eu estava falando com o doutor Bruno, de, às vezes, aparentemente, a pena ficar muito alta. Mas a tentativa aí reduzimos 2/3, eu acho que foi 2/3,
e lá no gabinete a gente examinou, mas já estava no plantão. E eu vou ser sincero, eu por várias razões, entendi que era o caso de preventiva e fui olhar. Mas eu estava ciente da discussão, eu não estava ciente do precedente. Fiquei um pouco antes da audiência. Tanto é que com muita educação, acho que não era o senhor, não, né? Era o senhor que, com muito jeito, mostrando o precedente e tal, e que era um precedente vinculante que nós podíamos até não seguir, mas tínhamos que justificar o não seguimento, né? Então, houve essa situação aqui, logo depois do precedente, logo depois. E o terceiro ponto, o terceiro ponto eu não vou falar para não ser indelicado, a doutora Janaína está aqui, que é a juíza da violência doméstica. E, salvo engano, a interpretação dela é essa lei do depoimento especial. Salvo engano, a interpretação dela é a do STJ, mas eu queria até tirar essa dúvida. Porque o entendimento é que vai para o juizado da fazenda, da violência, se for no contexto da violência familiar. Que eu entendia que era independente do contexto. Mas a doutora Janaína me mostrou uns precedentes dizendo que era dentro do contexto. Não é? E aí, né, já julgou o conflito, foi? Já. E foi para onde, finalmente? Está lá? Não ficou. Porque o tribunal... Porque tem precedente do STJ dizendo que é no contexto da violência. Eu tinha entendido como o senhor, que era independente de ser o contexto de violência. Eu acho que foi até o primeiro entendimento do doutor Luiz Cano também, que foi quem levantou essa questão primeiro aqui na comarca, foi o doutor Luiz Cano. E aí, depois, eu até bati lá no gabinete, é independente do contexto. Não, mas a doutora Janaína está dizendo, a doutora Janaína está dizendo, está dito, né? Está dito, não vamos discutir, né? Está resolvido. Então, vejam, desembargador, essas questões todas, né? O doutor Ricardo Machado está junto à Procuradoria-Geral, está junto aos tribunais superiores, e a gente aqui, né, distante, do centro do poder nacional, mas enfrentando as mesmas questões. Isso se deve muito ao nosso civil law também, né? E permite que a gente dialogue nesse desafio que é o Brasil, mas nessa grande proeza que também é o Brasil, a gente só gosta às vezes de criticar, e essa grande proeza, inclusive institucional, com todos os defeitos que a gente tem. Se a gente olhar para alguns países irmãos brasileiros da mesma época, eles não têm 10% das instituições que nós temos, né? Com todos os problemas que elas têm, né? Então, nós tivemos aqui esse debate e prevaleceu, pelo menos aqui na comarca, só para dar resposta à posição da doutora Janaína. Evidentemente que não fui eu que suscitei o conflito, não. Fui eu? Não, fui não. Não. Mas também não foi decisão minha, foi do doutor Luiz Cano. Eu não ia fazer uma indelicadeza dessa de suscitar o conflito com Vossa Excelência, né? Foi. Porque depois o doutor Luiz Cano pediu a remoção. Não, e às vezes... E às vezes o negócio aperta, viu? Viu, doutor Bruno? O negócio aperta lá na vara e o gabinete da doutora Janaína manda um bolinho e tal. Eu disse, não, vamos manter uma política de boa vizinhança. Mas assim, o nosso entendimento, tirando a brincadeira, era que realmente era independente do contexto. Mas eu vi alguns precedentes nesse sinal. Não sei se são precedentes anteriores ou se já foram interpretações do precedente, porque também tem isso. Do contexto. É bom Vossa Excelência dizer isso, porque nós já ficamos cientes aqui. Mas eu posso até, a senhora pode até me designar, eu vou ajudar lá. Bom, eu agradeço imensamente a delicadeza do desembargador Glauber, que falou comigo, na pessoa também do doutor Bruno Montenegro, de ter lembrado do nome e ter trazido a gente para falar. Perdoe-me não ter preparado uma fala mais organizada, mas ficou aqui uma espécie de entre nós, né, doutora Sulamita? E ter lembrado e ter me dado essa oportunidade de aprender e de conversar com todos aqui. Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra da juíza auxiliar da vice-presidência do TJRN, Sulamita Pacheco. Boa tarde a todos e todas. Saúdo aqui a mesa, o desembargador Glauber, entusiasta sempre do uso dos precedentes, da segurança jurídica, da coerência. Eu saúdo doutor Luiz Cândido, o diretor do foro, e a doutora Janaína em exercício. E desde já agradeço a ambos pela acolhida
pela organização desse evento. Um agradecimento que eu estendo aos servidores, à equipe de comunicação, cerimonial, né, a todos. A Alisson, que eu já conheço há bastante tempo, sei que tomou a frente. A Silvio, do lado da vice-presidência, que está ali, sempre chega antes para que a gente chegue e já esteja tudo confortável. Eu saúdo aqui a toda a mesa, ao nosso palestrante que veio de tão longe, doutor Rodrigo, e nos deu aqui uma aula sobre precedentes. Doutor André também, com toda a história, que é sempre maravilhoso ouvi-lo, né? Essa história do direito que sempre nos encanta, e é sempre importante sabermos de onde vêm os precedentes, como chegamos até aqui, para que possamos também saber até onde podemos chegar, como é que podemos evoluir, né? 2 aulas magníficas, eu agradeço imensamente. Saúdo o doutor Bruno, meu colega de vice-presidência, com quem eu aprendo diariamente. Ele está sempre lá nos ensinando a cada dia. Saúdo a todos os presentes, os alunos, os advogados, os defensores, nossos colegas magistrados que ali estão. E a minha palavra final é de agradecimento, gratidão por todos estarem aqui presentes, de felicidade, né, por estarmos aqui vivenciando um momento transformador no judiciário brasileiro, um momento onde nós podemos discutir precedentes, nós podemos falar em cooperação. Não há judiciário, eu lembro, desembargador Glauber, que quando eu assumi, né, falou-se muito aqui há 20 anos, eu não vou nem dizer quantos anos eu assumi a magistratura, mas eu lembro quando eu assumi a magistratura, eu perguntei assim, o que é que eu devo fazer para ser um bom juiz, uma boa juíza, uma boa magistrada? Julgar processos, julgar com rapidez. Né? E hoje, quando a gente para pensar, julgar processos, o doutor Luiz Cândido falou, o doutor Rodrigo falou, o doutor André falou, isso é o mínimo que nós fazemos hoje. Né? Nós precisamos fazer muito mais, ir muito além. Nós precisamos dialogar, e é isso que nós estamos aqui fazendo. E quem atua nas varas de infância, quem atua com processos de infância e juventude, mais do que ninguém, precisa dialogar. E o doutor André aqui falou, tem reuniões mensais, né, com a comunidade. São processos extremamente delicados e não há mais como fazer justiça sem diálogo, sem cooperação. E é por isso que a vice-presidência traz esse projeto, Diálogos com a Vice, que tem como objetivo exatamente dialogar, cooperar, ouvir sugestões, críticas. E aqui estão representantes protagonistas do sistema de justiça, advocacia, defensoria, professores, né, acadêmicos. Discutir com a academia é imprescindível para o fortalecimento do sistema de justiça. Vocês, alunos, que estão aqui observando, vendo como funciona o sistema de justiça. Foi falado aqui, o doutor Rodrigo falou sobre abuso do direito de ação, a importância que tem de vocês, alunos, estarem atentos, porque todos nós temos a responsabilidade por um judiciário melhor. Então, precisamos zelar pelo bom andamento da justiça. E antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta, um questionamento? Não sei se alguém... Estamos aqui para ouvir, né, desembargador Glauber? Não sou eu que vou encerrar, eu acho que talvez a dona da casa, a doutora Janaína, né? É justamente isso que eu estava imaginando. Não tivemos nenhuma pergunta e eu cometi a falha, que já foi corrigida aqui pelos que me sucederam na fala, de não prestigiar a presença da doutora Kalina, presidente da subseccional da OAB. Muito obrigado pela sua presença. Do doutor Augusto, professor aqui, coordenador do curso, não é isso, doutor André? Augusto Maia, me foi passado. Defensor público, encontrei hoje pela manhã cedinho, 5, 6 horas da manhã, com o doutor Clishen, lá o defensor público geral. Digo, se você não vai, tem faltado, mas não deixe de exigir na academia. Hoje, 6 horas da manhã, estava lá. Não deixe de nos prestigiar. Então, peça lá a presença do defensor público. Mas vejam a riqueza do debate e o quanto satisfeito nós saímos daqui, doutora Sulamita. Vejam que uma questão trazida por doutor Rodrigo, de um precedente, doutor André, extremamente educado, como lhe é peculiar, ele colocou, né, nesse conflito que foi suscitado por doutor Luiz Cândido, foi por
doutor Luiz Cândido, mas querendo que a questão também fosse esclarecida, né, doutora Janaína? E doutor Rodrigo está lá em Brasília, próximo lá do centro das decisões, e nos traz a informação mais recente de que, independentemente do contexto, né, isso, a competência ela fica aí a cargo, nesse caso, da doutora Janaína. Não é isso, doutor Luiz? Foi assim mesmo que foi? É isso, doutor André? Pois é, que vai devolver, né? Que vai devolver. Mas é isso, são esses momentos e essas situações que a gente tem buscado prestigiar, fortalecendo o sistema de precedentes e fortalecendo esse debate, essa discussão, o quão rico nós temos o conteúdo da nossa magistratura. Eu tenho certeza que o doutor Rodrigo vai sair, chega lá em Brasília, rapaz, aquele magistrado lá de Caicó, doutor André, que menino bom, rapaz. Né? Então, assim, falou com muita propriedade. Meus parabéns, doutor André. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês. E, para encerrar, prestigiando a presença feminina, doutor Luiz Cândido aqui, que é o anfitrião, mas que de férias e esteve aqui conosco, não pode fazer o encerramento. Acho que temos que prestigiar a doutora Janaína, vamos ouvi-la aqui. Obrigado a todos vocês. Com a palavra, doutora Janaína. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, desembargador Glauber, a quem eu saúdo todos os presentes. O dom da palavra, realmente, fico até encabulada depois dessas exposições, né? Eu já sou encabulada por natureza e fico mais ainda depois das explanações aqui. Mas eu venho parabenizar a iniciativa da vice-presidência. Eu acho que o interior precisa disso, os estudantes, né? Caicó precisa disso. Venho parabenizar a presença de todos e agradecer, desejar boa tarde. Em nome da vice-presidência deste tribunal, declaramos encerrado este encontro.